No ano de 1967, o país estava vivendo sob uma ditadura militar que reduzia drasticamente as liberdades da população. Além de não poder escolher os governantes, as pessoas eram diariamente censuradas e muita gente foi presa, torturada, exilada ou morta. A arte era um dos poucos espaços que as pessoas encontravam para expressar suas ideias, ainda que sempre tomando muito cuidado com a censura. Ou pior, que fosse considerada subversiva e o negócio começasse a ficar perigoso. Por outro lado, a indústria musical brasileira estava em um período de grande crescimento. A explosão da bossa nova nos anos 50 fez com que o mundo voltasse seus olhos para um Brasil charmoso, culto e cool. Um Brasil capaz de exportar arte sofisticada e que, ao mesmo tempo, também era bem exótica para os gringos. Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Mais Que Nada, de Jorge Ben, são até hoje duas das músicas mais regravadas na história do mundo. Além disso, os discos de vinil se tornaram um produto bem mais acessível para boa parte da população. Os cinemas começaram a se popularizar cada vez mais e os aparelhos de televisão chegaram nas casas. Mais pessoas passaram a consumir música e estéticas de maneiras completamente diferentes de antes. Quase todos os canais de televisão tinham seus próprios festivais e eles eram assistidos com muito fervor pelos brasileiros. Havia torcidas organizadas gigantes e apaixonadas e se quebravam recordes de audiência. Os músicos que participavam eram vendidos pelos programas quase como personagens de novela. Tio Rebelde, o Bom Moço, a Maluquinha, o Veterano, ou seja, a música adquiria um papel muito privilegiado, pois conseguia gerar grande interesse do público. Para entendermos melhor, vamos fazer uma brincadeira e falar das principais linhas de músicos como se elas fossem casas do Game of Thrones. Então, primeiro havia a Casa da Jovem Guarda, que era muito popular entre os jovens, pois copiavam as músicas, as roupas e os trejeitos dos músicos mais famosos do rock americano e britânico. Ter um apelido era praticamente um pré-requisito para entrar na Casa da Jovem Guarda. Alguns dos mais famosos eram Roberto Carlos, o Rei, Erasmo Carlos, o Tremendão, Vanderleia, a Ternurinha e Ronivon, o Pequeno Príncipe. Mas havia quem fosse jovem e não gostasse nem um pouco da Casa da Jovem Guarda, como era o caso da galera da Casa Bossa Nova, que fora fundada nos longínquos anos 50 por Tom Jobim e João Gilberto, que inclusive sempre disse que não tocava bossa nova, só samba. O fato é que a bossa nova surgiu desses músicos virtuosos e criaram uma forma de tocar samba elegante e refinada, com elementos da música clássica e do cool jazz que foi muito popular nos Estados Unidos dos anos 50. Em 1967, essa casa era ocupada por jovens nobres de classe média alta, que se reuniam sobretudo na casa de Nara Leão. Era realmente na casa da mina. As músicas simples e harmonicamente pobres da Jovem Guarda não atraíam o gosto da galera sofisticada da bossa nova. Mas também havia quem não gostasse de nenhuma dessas duas casas, como por exemplo, a galera da casa tradicionalista de esquerda. Esse pessoal achava que tanto a galera que curtia a bossa nova quanto o pessoal da Jovem Guarda estavam contribuindo com a cultura dos colonizadores, que eles, na verdade, estavam se rendendo aos americanos imperialistas e jogando fora a rica tradição da música brasileira. Quase sempre militantes de esquerda, estes artistas pregavam que nosso país tinha que ser soberano, tanto em sua política quanto em sua cultura. Para isso, artistas como Edu Lobo e Geraldo Vandré tentavam recuperar os feitiços da musicalidade brasileira anterior à bossa nova, fazendo músicas que falassem sobre o povo brasileiro e suas lutas. Tá ok, galera, beleza. Mas o que rola aqui? Fora dessas picuinhas, vários artistas simplesmente não se encaixavam muito bem em nenhum desses arquétipos e queriam utilizar todas as possibilidades das mídias novas sem necessariamente se render ao jogo delas. Queriam encontrar jeitos brasileiros de se fazer arte sem perder a riqueza que a música internacional oferecia. Eles queriam organizar um movimento para desorganizar a arte do Brasil e acabar com as suas fronteiras. Queriam continuar o legado de João Gilberto, fazendo uma arte completamente diferente do que ele fazia. Estes bruxos estranhos, vindos da Bahia, do Rio, de São Paulo, iriam criar um monte de bagunça, chocar as pessoas, ridicularizar o que era sério e se emocionar com o que era ridículo. Iriam virar a música e a televisão de ponta cabeça, às vezes, literalmente. Iriam cantar músicas de Natal com uma arma na cabeça, iriam usar roupas extravagantes e chamativas, e quando reclamassem das roupas, iam ficar nus. Esses bruxos estranhos são os tropicalistas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nome: Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Nascimento: Santo Amaro, Bahia, 7 de agosto de 1942.
Foi uma das lideranças do movimento, ajudando a encabeçar as ideias, juntar os seus membros, apresentar-se em festivais e programas de televisão. E também foi o compositor de muitas das músicas do disco que serviu como manifesto para o movimento tropicalista, Tropicalia ou Panis et Circenses. Compôs também músicas gravadas por outros tropicalistas, como o Gal Costa ou os Mutantes. Apresentou-se também com os Beach Boys em 1967, no Festival da Record, cantando a canção Alegria, Alegria. E foi vaiado e foi aplaudido ao mesmo tempo. Nesse mesmo ano, 67, lança seu primeiro disco, com músicas que fazem toda a mistura de referências estéticas que formam a Tropicalia. Também se apresenta no Festival da Globo, ao lado dos Mutantes, e canta a canção É Proibido Proibir. Sob vaias, a música barulhenta incita todos a derrubar as instituições. Durante a apresentação, dá um discurso inflamado que diz: mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Eu hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir, foi Gilberto Gil. E fui eu, não foi ninguém. Foi Gilberto Gil e fui eu. Vocês estão por fora, mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Apresentou por 3 meses, de outubro a dezembro de 68, o programa Divino Maravilhoso, junto com Gilberto Gil, pela TV Tupi. As apresentações eram transmitidas ao vivo e sem roteiro. Basicamente, os artistas faziam muita bagunça e umas performances bem anárquicas na frente da câmera. Ao cantar Boas Festas, de Assis Valente, que havia cometido suicídio, Caetano aponta uma arma para a própria cabeça. O público costuma ficar em choque com esse tipo de coisa. Bom, e depois também foi preso, interrogado, torturado, exilado. E como não tinha muito dinheiro para sair do país, teve que fazer um show às pressas para angariar fundos. Nome: Gilberto Passos Gil Moreira. Nascimento: Salvador, Bahia, 26 de julho de 1942. Possivelmente o maior idealizador da Tropicalia, compôs muitas das músicas do disco Panis et Circenses e também muitas músicas gravadas por outros tropicalistas, como Gal Costa e Mutantes. Apresentou-se com eles, inclusive, em 67, no Festival da Record, cantando a canção Domingo no Parque. E mesmo sobre vaias, a canção ficou em segundo lugar no festival e o maestro Rogério Duprat foi premiado pelo arranjo que fez para a canção. Além disso, ele apresentou-se em diversos programas de televisão, levando a estética e as ideias do movimento para os lares brasileiros. Ainda em 68, fez vários shows no Brasil e na Europa, difundindo a Tropicalia pelo mundo. No mesmo ano, lança um disco totalmente tropicalista com a ajuda de Rogério Duprat e dos Mutantes. Apresenta Questão de Ordem com os Beach Boys no Festival de 68 e é desclassificado em meio a vaias. Nesse mesmo festival, a sua parceria com Caetano Veloso, em Divino Maravilhoso, fica em 4º lugar, na voz de Gal Costa. Essa canção dá nome ao programa de televisão que apresentou junto com Caetano. E assim como Veloso, também foi preso, interrogado, torturado e exilado em algum momento da ditadura militar. Já fora do Brasil, a canção que fez despedida chama-se Aquele Abraço, que vira um grande sucesso e simboliza o que foi o exílio de artista no Brasil. Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, vai além. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Nome: Nara Lofego Leão. Nascimento: Vitória, Espírito Santo, 19 de janeiro de 1942. Já consagrada na época da Tropicalia, Nara era conhecida como a musa da bossa nova. E apesar disso, aproxima-se de artistas que compunham canções de protesto e com forte caráter político. Em diversas entrevistas de rádio e de televisão, chama a atenção por falar destemidamente sobre questões políticas que eram evitadas pela maior parte dos artistas, fazendo críticas claras ao regime militar. Ganha o Festival da TV Record interpretando A Banda, de Chico Buarque. No espetáculo Opinião, divulga ideias políticas contrárias ao regime e, em 67, apresenta-se na Europa. Ela apoiou muitos tropicalistas em suas empreitadas e participa do disco Manifesto, mas, com muito medo da perseguição, muda-se para Portugal, onde faz uma temporada de shows. Em Londres, declara em entrevistas à rádio e à televisão que vai parar de cantar. Nomes: Rita Lee Jones, Arnaldo Dias Batista, Sérgio Dias Batista, Os Mutantes. Nascimentos, respectivamente, 31 de dezembro de 1947, 6 de julho de 1948 e 1º de dezembro de 1950, todos de São Paulo. Os mais jovens e também os únicos paulistanos do movimento foram os principais responsáveis por eletrificar as músicas com as guitarras, contrabaixos e atitudes inspiradas em jovens roqueiros da Inglaterra e dos Estados Unidos da época. Vai passear na rua Augusta.
Antes mesmo de ingressar na Tropicália e de se chamar Mutantes, eles já eram conhecidos pelo seu ímpeto de chocar. As duas primeiras músicas que foram lançadas, isso lá em 1966, eram rocks chamados O Suicida e Apocalipse. E entre 66 e 67, acompanharam o cantor e apresentador de TV Ronivon, no álbum que marca sua transição da Jovem Guarda para a música psicodélica. Em 1967, acompanham Gilberto Gil em sua gravação de Domingo no Parque, que causou um furor no público do festival. E em 1968, com o apoio de Caetano, Gil, Duprá e Jorge Ben, lançam seu primeiro disco, repleto de canções transgressoras que incorporam as ideias e estéticas da Tropicália. E também, claro, participaram do tal disco Pânico Circenses, que a gente já falou bastante aqui. Durante 1968, a banda aparece em diversos festivais. Além de defender sua canção Caminhante Noturno e sua parceria com Tom Zé em 2001, também participaram da inflamada performance de É Proibido Proibir, com Caetano Veloso, em que, sob vaias ensurdecedoras, viram as costas para a plateia e não param de tocar. Em 1969, após excursionar pela França e contrabandear os instrumentos musicais proibidos no Brasil, alegando que era um brinquedo, os Mutantes irritam profundamente os militares em um show com Caetano e Gil, em que hasteiam uma bandeira concebida pelo artista Hélio Oiticica. Na bandeira, o cadáver de um traficante muito conhecido que havia sido morto pela polícia, chamado Cara de Cavalo, e a frase: seja marginal, seja herói. Nome: Torquato Pereira de Araújo Neto. Nascimento: Teresina, Piauí, 9 de novembro de 1944. Ex-colega de escola do Gil e amigo dos demais tropicalistas, escreveu colunas sobre cultura nos jornais Correio da Manhã, Jornal dos Esportes e Última Hora. Nessas colunas, defendia ideias polêmicas e fazia apologia a artistas que viriam a fazer parte do Tropicália. Defendia também os movimentos vanguardistas, como a poesia concreta e o cinema marginal. No texto Tropicalismo para Principiantes, defende o movimento, define-o com ironia e deboche dos brasileiros que não o aceitam. Além disso, trabalha em parceria com diversos músicos, incluindo Gil e Caetano, e participa do Pânico Circenses. Nome: Rogério Duprá. Nascimento: Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1932. Já antes da Tropicália, tentava inserir os ideais da transgressão dos padrões musicais no movimento erudito da música nova. Ele foi um dos pioneiros no uso de computadores para a composição de músicas, e também atuou como elo entre diversos artistas que por vezes sequer se conheciam, trabalhando com arranjos de músicas deles. Caetano, Gil, Mutantes, Gal Costa, Ara Leão. Foi fundamental para que as misturas sonoras buscadas pelos demais tropicalistas funcionassem. Exemplo disso é o prêmio de melhor arranjo para a canção Domingo no Parque, que nós falamos um pouco mais cedo. Fez também seu próprio disco tropicalista, a Banda Tropicalista de Duprá, isso lá em 1968. Nome: Maria da Graça Costa Pena Burgos. Nascimento: Salvador, dia 26 de setembro de 1945. Sex symbol da Tropicália, Gal fazia de seu próprio corpo ferramenta de transgressão. Saindo do visual contido de sua fase bossa nova, passa a adotar a moda caótica dos tropicalistas e não deixa os bons modos da época travarem sua sensualidade. O mesmo acontece com sua voz, que passa de canto suave de canções como Coração Vagabundo Esperança de um dia para gritos como Cinema Olímpia. Participa do disco do Tropicália, cantando diversas canções, sendo uma das vozes mais reconhecidas da Tropicália. Em 1969, lança o primeiro álbum, Gal Costa. As guitarras e a agressividade dos vocais, com raízes no rock e no blues, se costuram com elementos de diversas músicas brasileiras, executando com perfeição o projeto tropicalista. No mesmo ano, o segundo disco, Gal, bebe profundamente do experimentalismo e da psicodelia, trazendo para sua música e suas performances elementos cada vez mais contestadores e transgressores. Nome: Antônio José Santana Martins. Nascimento: Irará, Bahia, 11 de outubro de 1936. Um compositor habilidoso e com estudos bem eruditos, Tom Zé já tinha envolvimento artístico e pessoal com os demais tropicalistas, porque ele tinha sido namorado de Gal Costa, e ele chegou a atuar nos espetáculos Nós, por exemplo, e a Arena Canta Bahia. Satírico, irônico e sarcástico, fazia de suas canções críticas dos modelos da tradição, da família e da propriedade. Participa do disco Pânico Circenses e no mesmo ano lança seu primeiro álbum, Grande Liquidação. No mesmo ano ganha o Festival do Record com a canção São Paulo, a única canção do tropicalismo a sair vencedora de um grande festival. Mas esse pessoal não montou o movimento todo sem ajuda. Seguem aqui alguns dos cúmplices que apoiaram o movimento. Rogério Duarte, artista gráfico, contribuiu com capas de discos e textos para várias obras. Maria Bethânia, que apesar de não se envolver diretamente com o movimento, tratou de questões similares e apoiou seus parceiros e amigos que faziam parte da Tropicália. Jorge Ben, além de gravar um disco tropicalista e participar de programas de televisão ao lado dos membros do movimento, contribuiu com composições para Gal Costa e para os
Mutantes. Júlio Medalha, maestro e arranjador, teve papel parecido com o de Rogério Duprat, apesar de um pouco menos de movimento. Beach Boys, vindos da Argentina, esses roqueiros passaram pela Jovem Guarda e eletrificaram algumas canções-chave da Tropicália. Guilherme Araújo, empresário, foi fundamental em conseguir abrir espaços e contratos para artistas que gerenciava. Manuel Barembem, produtor, que produziu discos de quase todos os tropicalistas. Hélio Oiticica, que a gente já falou algumas vezes sobre ele, que foi o artista plástico que criou nas artes visuais vários dos conceitos que os tropicalistas tentavam aplicar em suas músicas e performances. O nome Tropicália, inclusive, vem de uma das suas obras. Por último, mas não menos importante, José Celso Martinez, diretor de teatro, que em sua montagem O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, incorpora várias ideias estéticas que corroboram com a Tropicália. Como é que esses artistas que foram tão vaiados e rejeitados por tanta gente se tornaram uma das maiores representações do que é ser brasileiro? Que feitiço esses bruxos usaram? Podemos entender os segredos desses músicos como respostas, soluções para alguns problemas que estavam crescendo no Brasil da época. Esses paradoxos tão difíceis de responder foram resolvidos pelos tropicalistas de formas que muita gente demorou um pouco para entender. Bom, mas vamos olhar isso com calma. O primeiro problema: como lidar com a ditadura militar. Quando a Tropicália surge, em 1967, o Brasil se encontrava debaixo de uma ditadura militar. Os militares tomaram o poder e passaram a censurar, prender, depor e dar sumiço em qualquer pessoa que atrapalhasse muito. A partir do AI-5, em 1968, a ditadura fica até mais bruta. AI significa ato institucional, e número 5 é por ter sido o quinto ato institucional da ditadura militar. Tá, mas o que ele fazia? Bom, proibia manifestações de natureza política, vetava o direito de habeas corpus para crimes contra a segurança nacional e legalizava a extensão dos poderes do presidente, que agora poderia fechar o Congresso, cassar mandatos e outras cocitas más. Como se opor a esse regime que podia, entre outras coisas, julgar civis em cortes militares e vetar habeas corpus sem pagar com a sua integridade física. Além disso, como fazer uma arte que trate desses assuntos sem ser um simples panfleto, mas que seja formalmente rico, complexo e interessante. E é mais ou menos aí que entra a pira dos tropicalistas, que era basicamente tratar indiretamente de todos os temas. Apesar de não se referirem diretamente aos militares, incluíam em suas músicas muitos valores e ideias que eram diametralmente opostos aos defendidos pelos ditadores, além de críticas ambíguas que poderiam ser interpretadas de diversas maneiras. Assim, eles escondiam, criptografavam mensagens dentro de sua arte e, ao mesmo tempo, gritavam seus valores de liberdade, justiça e diversidade em voz alta. Outra questão: fazer uma arte brasileira ou seguir influências do que acontecia no resto do mundo? Essa era uma das questões que mais gerava polêmica entre os artistas. Por um lado, muita gente criticava que o Brasil ficasse para trás e não acompanhasse o que acontecia no restante do mundo. Não queriam que o Brasil se limitasse às suas próprias culturas e tradições, e gostavam muito de cinema estrangeiro, de rock, de pop art. Por outro lado, o pessoal nacionalista achava absurdo que se desprezasse a grande riqueza cultural que o Brasil tem, para dar valor ao que outros países produziam. Achavam também que abandonar sua cultura para importar a dos americanos e ingleses era entregar o ouro a países imperialistas que queriam nos explorar. Houve até uma passeata contra a guitarra elétrica, da qual Gilberto Gil chegou a participar. Será que em plena ditadura militar não tinha nada mais importante para se protestar? Bom, de qualquer forma, o fato de ter existido uma passeata dessas mostra o quanto o assunto era polêmico e o quanto tinha importância para as pessoas. Como resolver essa polêmica? Os tropicalistas tinham um pensamento muito parecido com o dos antropófagos, ou da galera da antropofagia, que surgiu lá na época do modernismo, tipo Mário de Andrade, Oswald de Andrade e tal. Se você quiser vídeo deles, pode pedir aqui embaixo. A pira dos tropicalistas era entender que a característica mais rica do povo brasileiro não é reproduzir uma tradição do nosso passado da mesma forma que ele sempre foi, mas a capacidade que temos de incorporar elementos de diversas culturas, transformando e misturando e enriquecendo a nossa própria cultura. Pense, por exemplo, carnaval e futebol. Nenhum dos dois foi inventado no Brasil, mas nós os adotamos e transformamos em coisas bem nossas e símbolos do nosso país. Assim como os tropicalistas, eles queriam fazer música com influência de rock, de samba, de jazz, baião, erudito, caipira, salsa, bumba meu boi, enfim. Aí eles agregavam todos os elementos sem virar uma mera cópia deles. Apesar da sua música ser completamente diferente, fizeram mais ou menos o que o pessoal da Bossa Nova tinha feito, que eles misturavam samba com jazz, com música erudita e criaram algo novo, genuinamente brasileiro. Felicidade era como se o amor... Pois é, outra questão que era bem importante para os tropicalistas era criticar a televisão ou fazer parte dela. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
Tá, você conhece esse vídeo, né? Dá uma olhada no que vem um pouquinho antes disso aí. Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que você anda fazendo? Por que você fala tanto em patrulha e fala também de rádio patrulha, no sentido estrito do termo? Você não acha que seria mais ético, mais profissional, inclusive, você se servir dos meios de comunicação de massa, você se serve largamente, para falar mal dos meios de comunicação de massa, em vez de encomendar um anúncio para a multinacional pela qual você trabalha e pagar como anúncio de Caetano Veloso? Ou você acha que a imprensa, de acordo com o governo, é feita para elogiar e só isso? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Eu não falo tanto em patrulha, eu nunca falei em patrulha. Eu acho graça que tantos jornalistas me perguntem sobre patrulha. E acho curioso, acabei de falar agora, antes de você falar, acho curioso que essa expressão que o Cacá Diegues falou tenha tido tanta repercussão, tenha feito tanto sucesso. Porque esse assunto para mim é velho. Eu não acho que a imprensa seja só para elogiar, de jeito nenhum. Não é nada disso, minha posição é muito clara, muito nítida. Quer dizer, eu não quero que a imprensa seja só para elogiar, não. E eu não me sirvo dos meios de comunicação de massa e falo mal deles, não. Gosto de televisão mais do que de jornal, gosto mais de revista do que de jornal, mais de rádio do que de jornal e mais de televisão do que de jornal e do que de revista. Mas jornal também eu acho legal, natural. Sacou o debate? Os mesmos espaços que tornavam populares os músicos mais famosos do Brasil eram também a casa de muitos programas sem nenhum mérito artista, apenas comercial. Os mesmos espaços que traziam fama e dinheiro a comunicadores que conversavam com milhões de brasileiros eram submissos à ditadura e faziam propaganda do regime. Por um lado, havia gente que fazia todo o possível para entrar nesse mundo, ficar famoso, virar celebridade. Por outro, muita gente criticava quem fosse vendido a essas estruturas, corrompendo sua ideologia ou a sua arte em nome do sucesso comercial. Mas a reação dos tropicalistas é interessante porque foi um verdadeiro cavalo de Troia. Entrar nessas estruturas não somente para aparecer e ganhar popularidade, mas para também divulgar seus ideais, bagunçar a casa toda e criticar a própria estrutura. Aproveitar do alcance dos recursos dessas mídias, sem perder a integridade artística, e aproveitar a oportunidade para causar um baita de uma web. Vamos voltar a esse vídeo do Caetano. Percebam, dessa forma, os bruxos da Tropicália, eles faziam críticas em código, eles criavam novas formas de fazer música, de se vestir, de se portar diante do palco. Essas maneiras eram muito, mas muito chamativas. Então eles começaram a aparecer cada vez mais, programas de TV, rádio, jornal e tal. Sua música, seu estilo de vestir e suas ideias chamaram a atenção imediatamente, e embora muita gente não compreendesse muito bem o que estava acontecendo, era impossível negar que esse movimento estava ficando cada vez mais popular. Muitas pessoas ainda estavam presas demais a seus conceitos. Atenção, ao dobrar uma esquina. Por exemplo, havia gente que achava que eram só artistas fazendo um samba diferente, ou como gente que achou que eram mais imitadores dos americanos imperialistas. Mas ao longo do tempo foi ficando cada vez mais claro que a Tropicália ia bem além desses rótulos, e que esses shows eram realmente umas paradas bem caóticas. Ao mesmo tempo que ganhavam fãs a cada festival, as vaias também cresciam. Caetano e Gil, por exemplo, ganharam até seu próprio programa de televisão. No ano de 1968, a Tropicália já era um fenômeno inevitável. Entretanto, ela não duraria mais muito tempo, porque assim como a democracia no Brasil, a festa dos tropicalistas estava prestes a acabar, e eles sofreriam golpes duríssimos. Uma estrela que passava. Em muito pouco tempo, os tropicalistas chamaram a atenção de bastante gente e se tornaram figuras meio que inevitáveis na parte de mídia e cultura brasileira. Pouca gente os entendia, mas muita gente entrava em contato com a sua arte. Discos vendendo bem, shows, programas de TV, capas de revistas e até acadêmicos, intelectuais e lideranças políticas tentando decifrar quais eram as mensagens deixadas pelos bruxos tropicalistas. No festival de 1968 da TV Record, São Paulo de Tom Zé foi a canção vencedora. Divino Maravilhoso, de Caetano e Gil, ficou em terceiro lugar. 2001, de Tom Zé e Rita Lee, foi a quarta colocada. Ou seja, 3 entre os 4 primeiros lugares. Eles estavam sendo ouvidos, o que não quer dizer que eles estavam sendo compreendidos. Não tive abertura de espírito para entender o tropicalismo, disse o então militante e hoje político Fernando Gabeira.
Fui fundamentalmente contra o movimento no seu começo, e não cheguei a entendê-lo bastante. Disse também o colega e músico Edu Lobo. Mesmo os amigos e aliados estavam tentando entender o que acontecia. Assim como tinha sido com a Bossa Nova, no início, ninguém sabia muito bem o que era o tal do tropicalismo. Nem Caetano, nem Gil, e muito menos eu, que, no entanto, falava disso todo dia na minha coluna do jornal e defendia ardorosamente o movimento dos programas de televisão, dizia Nelson Mota, e complementava: polêmica, escândalo, vaias e aplausos entusiasmados, bate-bocas acalorados da imprensa, casas abarrotadas, todo mundo queria ver o que eles estavam fazendo. No fim, nem mesmo os próprios artistas tinham muita noção do que estava acontecendo. Rita Lee conta: havia esse rótulo de antinacionalistas, mas era puramente por sermos do contra. Não sabíamos direito contra o quê. Agíamos sem qualquer consciência da revolução que posteriormente nos acreditariam por. O exemplo das reações que os tropicalistas desencadeavam é o depoimento de Gal Costa contando como é que foi cantar no festival. Metade da plateia se levantou para vaiar, a outra metade aplaudiu fervorosamente. Foi a primeira vez que eu senti o que era dominar uma plateia, e uma plateia enfurecida. Naquele tempo de polarização política, a música era a única forma de expressão, despertava paixões, verdadeiras guerras. Em meio a tanta polarização política, censura e ânimos exaltados, era compreensível que muitas pessoas não entendessem bem o que estava acontecendo. A Tropicália era toda cheia de mistérios, e esses mistérios tinham razão de ser. O poeta e crítico Augusto de Campos explicou que nem todos estão entendendo a atuação do grupo da Tropicália. Há cronistas e compositores que pensam que o único dever do artista é bajular e badalar o gosto do público. Na verdade, essa é a melhor maneira de iludir o público e de desrespeitá-lo. Seria fácil para Caetano ou Gil cultivarem essa espécie de bom comportamento, mas eles preferiam assumir o risco quase suicida de desagradar para despertar a adormecida consciência de liberdade dos destinatários de sua mensagem. Talvez custem a ser compreendidos, mas isso não importa. Mesmo assim, a ascensão dos tropicalistas e de suas obras foi muito grande. Mas tudo que sobe tem que descer. É claro que no meio de toda essa confusão, esses artistas que tanto queriam incomodar, incomodaram. Incomodar grupos de esquerda rendeu vaias em vários shows. Incomodar famílias conservadoras rendeu xingamentos de jornais e em praças da cidade. Mas incomodar os militares durante a ditadura foi um pouquinho mais complicado. E não incomodavam por trazer mensagens contra o governo. E isso poderia ser rapidamente abafado, como aconteceu com bastante gente. O incômodo que eles causavam era pior porque era indireto. Era um incômodo de quem trazia ideias de liberdade, transgressão de limites e de ter curiosidade para entender a fundo o que estava acontecendo. Isso na época da censura. Perto do final de 1968, a polícia foi ao show de Caetano, Gil e dos Mutantes. Retiraram o cenário, que tinha a imagem de um traficante chamado Cara de Cavalo e que havia sido recentemente morto pela polícia. E em seguida exigiram que Caetano assinasse um documento se comprometendo a não falar mais durante o show. Caetano se recusou. E no dia seguinte disse no jornal: o importante é não abrir concessões à repressão, e assim vou continuar agindo, sem pensar onde possa parar, eu ou a minha carreira. Nós somos a revolução encarnada. Só que daí, no começo de dezembro, veio o famoso Ato Institucional número 5, que nós já falamos antes. Esse documento previa não somente a censura, mas a remoção de todos os direitos de quem quer que fosse contra os militares, permitindo até mesmo a tortura. 2 dias antes do Natal, Caetano Veloso cantou no programa Divino Maravilhoso a canção Boas Festas, de Assis Valente. E apesar de todos conhecerem a música, Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. pouca gente conhecia a história do compositor, que era um jovem muito talentoso, mas vítima de graves preconceitos e de uma sociedade que não te dava muito valor. Negro, pobre e com pouca escolaridade, além de tudo, viciado em cocaína e supostamente homossexual, a vida dele tinha sido bem difícil. Foi ele o compositor que fez músicas que ficaram famosíssimas na voz de Carmen Miranda, mas que nunca recebeu propriamente os direitos autorais de nenhuma das canções. Repleto de dívidas, Assis se suicidou aos 46 anos, e Caetano acabou cantando sua música em rede nacional. Já faz tempo que pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Enquanto cantava, apontava uma arma para a própria cabeça. Ou seja, o público chocado confrontava ao mesmo tempo a beleza da canção de Assis Valente e contrastava com a realidade cruel de uma sociedade que o levou ao suicídio. No dia seguinte, foi Natal. No outro, Caetano e Gil foram presos. O ano de 1969 começou com Caetano e Gil sendo exilados após ficar presos. Tudo isso culminando numa última edição do programa Divino Maravilhoso, no qual ocorreria um enterro simbólico da Tropicália e marcaria o fim dessa era. Ou será que não? Ela é minha menina. Eu sou o menino dela. One of the reasons they're here is because politics doesn't allow them to do the thing in Brazil. Meu amor. Nem tudo que é bom é feito para durar.
A Tropicália é um exemplo perfeito disso. Explodiu para o mundo em 1967 com Caetano e Gil e os Mutantes defendendo Alegria, Alegria e Domingo no Parque no Festival da Record. Implodiu em 1969 quando Caetano e Gil foram para a Inglaterra em exílio e os Mutantes para a França em turnê. Por um lado, a Tropicália acabou sufocada pela ditadura militar. Por outro lado, ela acabou porque havia cumprido seu propósito: abrir portas para as misturas de estéticas e de culturas no nosso país, criando formas de incorporar na arte brasileira o que mais admiravam no restante do mundo, sem perder de vista suas raízes. Há um ditado que diz: o rei está morto, vida longa ao rei. O que ele quer dizer? Que, quando algo acaba, deve-se dar a vez ao que vem ocupar o seu lugar. Os tropicalistas não eram reis de nada, mas no fim do movimento deixaram um vácuo muito grande na nossa música. Eles ocuparam muito espaço, fizeram muito barulho e chamaram muita atenção. Quem iria receber essa atenção agora que já não tínhamos mais a Tropicália? Era hora de dar vez às próximas gerações. O caminho que os tropicalistas abriram estava vazio. Fim, finito, the end, c'est fini. Mas o que veio daí? Daí veio o desbunde. Essa era uma gíria da época para quem abandonava a luta política direta. O pessoal do desbunde estava cansado de apanhar, de ter medo de repressão, ou mesmo desiludido com os ideais que o pessoal costumava apresentar para eles. Essas pessoas foram buscar outras revoluções, sei lá, sexo, drogas, rock and roll, contato com a natureza, escapismo, contracultura, enfim. Quando cheguei, tudo estava virado. Quando os Novos Baianos apareceram, aquele bando de hippie cabeludo cantando rock, eles estavam usando as mesmas guitarras que renderam vaias aos tropicalistas. Em 1972, quando cantaram o Samba da Minha Terra e Brasil Pandeiro, com um clima que parecia vindo do Woodstock, eles estavam andando pelo caminho que os tropicalistas tinham aberto. Em 1973, os Secos e Molhados causavam furor, chocaram muita gente com sua música e suas performances super sexualizadas. Misturavam música folclórica brasileira, portuguesa, rock, psicodelia e poesia, com uma performance impressionante. Eles estavam andando pelo caminho que os tropicalistas abriram. E no mesmo ano, Raul Seixas encantava como um Elvis brasileiro. Começaram a gritar "Toca Raul" enquanto ele tocava sua música de baião e rock and roll. Ele também andava pelo caminho dos tropicalistas. No final dos anos 70 e no início dos anos 80, quando a vanguarda paulistana, com gente como TT Espíndola, Arrigo Barnabé e o grupo Rumo, criaram obras experimentais que colocavam a erudição em formatos musicais populares, eles também estavam caminhando pelo mesmo caminho. Na mesma época, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner, Belchior, Djavan, todos faziam a diversidade nacional do Nordeste ganhar cada vez mais popularidade no Brasil, misturando pop à riqueza de sua musicalidade regional. A seu modo, eles também estavam andando pelos caminhos e pelos passos dos tropicalistas. Apesar disso, nos anos 80, uma época cheia de rebeldia e críticas, e de brasileiros tentando imitar os norte-americanos e os britânicos. Quando bandas como os Paralamas, os Titãs e Legião Urbana misturaram influências nacionais e internacionais para criar um rock com letras críticas e a cara da juventude do Brasil nos anos 80. Acabaram passeando por uma rota que também foi deixada pelos tropicalistas. Assim como quando o americano David Byrne fez os Estados Unidos descobrirem Tom Zé, ele também estava andando pelo caminho dos tropicalistas. E daí chegam os anos 90, a década em que o Brasil foi, aos poucos, perdendo a vergonha de ser brasileiro. O fiasco da hiperinflação e impeachment de Collor vão aos poucos dando lugar a um mar de esperança, simbolizado pelo sucesso do Plano Real. Quando o axé explode na virada dos anos 80 para 90, Olodum, Timbalada, Chiclete com Banana, Daniela Mercury e Margareth Menezes. O Mangue Beat lança seu manifesto em 1992, e o que eles diziam? Os Mangue Boys e Mangue Girls são indivíduos interessados em hip hop, colapso da modernidade, caos, ataques de predadores marítimos como tubarões, moda, Jackson no pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo no virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência. Quando Sepultura e o Angra unem musicalidades brasileiras com thrash metal e power metal e ampliam sua fama e seu prestígio dentro e fora do Brasil, e quando os Mamonas Assassinas fazem uma bagunça usando rock para avacalhar com os gêneros mais populares do Brasil, quando gente tão diferente como Skank, Pato Fu, Júpiter Maçã e Planet Hemp faz uma mistura de gêneros musicais se tornar a regra ao invés da exceção, quando a popozuda do rock and roll, o Dudê Fala, fecha a década misturando as guitarras do batidão do funk carioca, quando Los Hermanos, os tribalistas e outros grupos e cantores da chamada nova MPB vão fazendo mais gente jovem voltar a ver MPB como música sua e não de seus pais. Esses caras todos estão andando pelo caminho aberto pela Tropicália. A Tropicália acabou, mas o caminho que criaram continua
continua até hoje. E ainda há muita gente andando por ele e abrindo novas verdades, que na verdade já vinham desde bem antes da Tropicália. Lembra da semana de 22? Uma estrela que passava. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.